Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 18. Hebreus 12, a partir do verso 18. Hebreus 12, a partir do verso 18. Amém? Vamos fazer a leitura então a partir do verso 18. Diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quanto o ouviram suplicaram que não lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegados ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recusais ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso recebamos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até aí, vamos orar para que o Senhor nos ilumine. E logo em seguida nós vamos fazer a exposição do texto. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cônscios da nossa pequenez. Nós viemos a Ti, ó Deus, Te rogar graça nessa noite. Nos conceda graça, Senhor, para que nós possamos ouvir a Sua palavra, para que nós possamos compreender, para que nós possamos andar nos Seus caminhos. Nos dê força, ó Deus, nos dê compreensão, nos dê entendimento, para que nós possamos estar nos Seus átrios, para que nós possamos fazer a Sua vontade. Por favor, ó Deus, que essa palavra ela venha quebrantar o nosso coração, de maneira que nós possamos ser livres, Senhor, de maneira que nós possamos ter um coração de carne, que o coração de pedra possa ser retirado, para que nós possamos aceitar a Sua palavra, que essa palavra possa ser bálsamos, alegria para a nossa alma, Senhor, que ela possa ser luz para os nossos caminhos, Senhor, para que ela possa guiar os nossos passos. Por favor, ó Deus, nos ajude a ver Cristo na Sua palavra, nos ajude a ver Cristo, Senhor, sempre, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso maior tesouro, a nossa maior alegria. Por favor, ó Deus, abre o nosso entendimento, abre o entendimento de todos os irmãos que aqui estão, para que eles possam compreender essas verdades fundamentais das Escrituras, Senhor, para que eles possam descansar em Cristo para a salvação das suas almas. Senhor, eu rogo quanto a mim, como o mais inferior dos homens, como o maior de todos os pecadores, que o Senhor me encha do Seu Espírito para que com intrepidez eu possa anunciar a Sua palavra. Por favor, ó Deus, me use nessa noite para que eu possa anunciar a Sua palavra, porque eu sei que é assim que sucede com todos os apóstolos, com todos os santos, que o Senhor os usou no decorrer de todas as Escrituras nos dão testemunho de como o Senhor usou a cada um deles, de como que o Senhor os encheu, os apoderava, para que eles pudessem com intrepidez anunciar a Sua palavra. E é nessa confiança que eu venho a Ti, Senhor, confiando que o Senhor me usará para que eu possa pregar a Sua palavra essa noite, para que todos possam saber que Tu, Senhor, és Deus, que não há outro além de Ti, para que o Seu nome seja exaltado, e para que o orgulho de todo ser humano seja humilhado, para que nós possamos saber o quão pecadores somos e o quão grande e maravilhoso e perfeito foi o Seu conselho, Senhor, para a nossa salvação. É no nome do nosso Senhor Jesus que eu Te suplico. Amém. Nós estamos dando continuidade, à nossa série de estudos em Hebreus e estamos chegando ao final. A Epístola dos Hebreus é uma epístola fabulosa, como nós já vimos muitas vezes e gostamos de retratar esse ponto. É uma epístola extraordinária.
ela é conhecida entre os estudiosos como sendo o quinto evangelho, porque trata da obra de Cristo nos céus. Nós vemos que o evangelho trata da obra de Cristo aqui na terra, como foi o seu nascimento, como foi a sua vida, como ele viveu e como ele morreu para salvar-nos dos nossos pecados, da nossa transgressão. A Epístola aos Hebreus, ela trata do ministério celeste de Cristo, onde Cristo está no céu intercedendo por nós como sendo o nosso sumo sacerdote. A obra de Cristo nos céus hoje é interceder por nós. Nós somos pecadores e Cristo intercede por nós para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos afundar nos nossos pecados. A Epístola aos Hebreus, ela foi escrita, com o objetivo de animar a judeus crentes que estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da perseguição. Eles estavam abrindo mão do maior tesouro. Eles estavam sendo tentados a abrir mão da maior riqueza, da maior beleza que há na face da terra, que é Cristo, que é a salvação da alma. Todos aqueles que viram as costas para Cristo estão abrindo mão da salvação da alma, porque só a salvação nele, não há nenhum outro nome sobre a terra com o qual importa que nós sejamos salvos. Ele é o único Salvador. Então, os hebreus, eles estavam sendo tentados a deixarem a Cristo, abandonarem a fé. E o autor, ele escreve essa carta para demonstrar para eles que se deixarem a Cristo, eles não teriam nada. Se virarem as costas para Cristo, eles não teriam nada. Cristo era tudo, Cristo é tudo, é o único que pode salvar. Quem é que não gostaria de viver a vida nessa terra e terminar a vida, porque a vida vai terminar, Ninguém vive para sempre, a morte é a única certeza que nós temos, e ela é certa a qualquer momento. Como Davi diz, nós estamos um passo da morte. Você pode sair ali, ter um derrame e morrer. Você pode sair, ter um infarto e morrer. Você pode sair, ser atropelado e morrer. A única certeza que nós temos é a morte, e nós vamos morrer. Nós vamos morrer, isso é uma certeza, eu posso te garantir isso. E com a mesma certeza que eu posso te garantir que você vai morrer, eu posso te garantir que se você crê em Cristo, você não vai para o inferno. O nosso maior presente que Deus nos deu é essa certeza de que nós vamos morrer, vamos ser sepultados, mas a nossa alma vai para a vida eterna. Se nós cremos que um dia Jesus, há 2000 anos atrás, veio na terra e morreu no nosso lugar. E quando nós aceitarmos, arrepender dos nossos pecados, nós vamos viver para Ele. Os hebreus, eles estavam sendo tentados a abandonar essa confiança. Por causa da perseguição, por causa das provações, por causa das tentações, eles estavam sendo tentados a abandonarem a Cristo. E a grande questão é: por que você está abandonando a Cristo? O que te leva, o que nos leva a deixar a Cristo hoje? Você já olhou para a sua vida? O que te impede de seguir a Cristo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? O que te impede de buscar a Cristo, de fazer a vontade de Cristo e não a sua? Os hebreus, eles estavam sendo tentados pela provação em você e eu. É uma pergunta, é um questionamento que nós devemos fazer. Por que eu não sirvo a Deus? Por que eu estou deixando a minha alma ser condenada para o inferno? Por que eu estou entregando a minha vida de bandeja? Por que eu nem luto para fazer a vontade de Deus? Por que eu nem tento? Porque tem muitas pessoas que nem tentam, Não, é difícil demais, viver desse negócio de Deus, negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, é difícil demais, deixar pecado, deixar os vícios, deixar a fornicação, deixar o adultério, isso é difícil demais, não precisa disso, vamos fazendo o nosso pé de meia aqui que vai dar certo. Não vai dar certo, só dá certo do jeito dele. Só do jeito de Cristo que dá certo. E tem 66 livros que nos mostram qual que é o jeito dele. Por que nós negligenciamos isso? Os hebreus estavam sendo tentados a deixar o maior de todos os tesouros. Deixar o maior de todos os tesouros, a vida eterna. A vida eterna. O homem pode ter tudo. O homem pode ter tudo. Se ele não tiver a vida eterna, ele não é nada. É o que Jesus diz. Não são palavras minhas. O próprio Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma ou causar dano a si mesmo? Que o homem pode dar em troca da sua alma quando você estiver lá diante do juízo? O que
você vai oferecer a Deus? Deus, me perdoa, eu te ofereci isso porque na terra eu tive a oportunidade e não criei. Deus vai te perguntar, por que você não creu então quando você teve a oportunidade? Quantas vezes você ouviu o evangelho? Quantas vezes você ouviu a palavra? Por que você não se arrependeu? Então o homem não pode dar nada em troca da alma, e deixar a Cristo é a maior loucura que o autor dos Hebreus nos cita aqui. O objetivo da carta, como já diz, é incentivá-los a não abandonarem a fé, a não deixarem a Cristo, a não virar as costas para Cristo. O meio usado pelo autor aqui nessa epístola para fazer com que os cristãos não abandonassem a Cristo é mostrar a grandeza de Cristo. O autor, do princípio ao fim, ele vai mostrar a grandeza de Jesus Cristo, a grandeza do seu ministério, a grandeza do seu trabalho, a grandeza do seu nome, e mostra a grandeza da sua obra em contraste com a antiga aliança. Então, o meio que o autor usa do princípio ao fim é contrastar o que Cristo conseguiu para nós com o que Cristo com o que é o judaísmo, porque eles estavam sendo tentados a deixar o judaísmo para deixar o cristianismo para voltar ao judaísmo, retroceder. O autor deixa claro que o judaísmo é sombra. Então, nós, nesse meio, nesse contexto, nesse parecer aqui, é que nós vamos dar entrada ao nosso estudo de hoje. No nosso estudo de hoje, nós veremos a exortação final do autor aos Hebreus para os estimular a permanecer em Cristo. Ele vai fazer aqui a última exortação da carta. Nós vemos que a carta termina no capítulo 13, ele vai dar alguns conselhos para os cristãos, mas essa é a última exortação, e é uma das maiores exortações, um dos textos mais superiores que nós vemos nas Escrituras, é esse. Aqui ele faz um contraste ao Monte Sinai e o Monte Sião. Ele vai fazer um contraste, aqui do verso 18 ao verso 24, o autor ele vai fazer um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião, entre a antiga e a nova aliança, entre a lei e a graça. Ele vai contrastar aqui o que eles estão sendo tentados a ir buscar com o que Cristo já conseguiu por nós. Ele vai fazer um contraste aqui com o que Cristo tem para nós, com o que eles estão achando, com o que eles estão querendo buscar. Então, a primeira coisa que nós vemos é esse contraste. Dos versos 18 ao verso 24, nós vemos um contraste aí entre a antiga e a nova aliança, entre a lei e a graça, entre o Monte Sinai e o Monte Sião. E nós aprendemos algumas coisas nesse contraste. A primeira coisa que nós vemos aí nesse contraste é a inacessibilidade de Deus. Nesse primeiro contraste, quando ele trata aí do Monte Sião, da lei, nós aprendemos algo importante, que é que Deus ele é inacessível para o homem. O homem não pode chegar a Deus. Quando Deus deu a lei para Moisés, ali fica claro que pelos próprios méritos do homem, o homem não pode se achegar a Deus. Deus, quando ele aparece para citar, para ditar os 10 mandamentos a Moisés, Deus dá instruções aterradoras, é uma coisa extraordinária, um fenômeno extraordinário que acontece ali, algo que deixa Moisés aterrado e tremendo de medo no que acontece ali. A ordem de Deus é que se até um animal tocasse no monte, quando ele desceu para dar a lei, esse animal seria morto. Então, esse texto, ele nos mostra que a lei, a primeira aliança, ela não podia nos chegar a Deus. Muito pelo contrário, a primeira aliança, ela mostra como nós somos pecadores e o nosso pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Quanto mais nós cometemos pecado, mais distante de Deus nós somos. Tem pessoas que acham que andam com Deus, mas são os piores dos pecadores. Essa pessoa, Deus passa longe dela. Porque Deus não suporta o pecado. Porque Deus não suporta o pecado. Então nós vemos aí, do verso 18 ao verso 21, esse primeiro contraste, onde que ele vai falar do episódio que nós vemos lá em Êxodo 19, onde que Deus aparece sobre o Monte Sinai para dar a lei. Quando Deus desce do céu, que pisa sobre o Monte Sinai pega fogo. O Monte Sinai arde em chamas, em escuridão, em trevas.
a trombeta, barulho, fogo, e a ordem de Deus é que qualquer um que se encostar naquele monte onde que ele está proclamando essa lei deve ser morto. Vamos fazer a leitura aí do verso 18 ao verso 24, diz: ora, não tendes cegado, então vai dizer que nós não chegamos a isso, nós chegamos a coisa superior. Quem é do cristianismo, quem é de Cristo, chegou não a esse episódio horrível, esse episódio aterrador, mas nós chegamos a Deus, a coisas superiores. Ele diz: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram que não lhes falassem mais. Quando Deus falava do monte, o povo ouviu as palavras e suplicava que Deus não lhes falasse mais, porque eles estavam aterrados de medo. Verso 20, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. A palavra de Deus era tão forte, era tão aterradora, que eles não suportavam mais o que lhes era ordenado. Aí ele diz: até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Quando Deus desceu no Monte Sinai, que ele estava dando a lei, que ele estava proferindo a sua lei, até um animal que tocasse naquele monte, quando Deus estava dando a sua lei, deveria ser apedrejado ou flechado. Lá no relato de Gênesis, nós vemos que esse animal deveria ser apedrejado ou flechado. Aí ele conclui, dizendo: na verdade, de tal modo, verso 24, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés diz: sinto-me aterrado e tremblo. Ou seja, aquele espetáculo era tão terrível que até Moisés ficou amedrontado. Quando Deus desceu para dar a lei, quando Deus desceu para fazer a aliança com o povo, era uma aliança que era terrível, uma aliança que não podia trazer o homem para perto de Deus. Eu gostaria de ler esse relato rapidamente. Lá deixa aberto aí, não fecha esse texto, não perde esse texto, nós vamos voltar para ele rapidamente. Esse texto está lá em Êxodo, capítulo 19. A partir do verso 9. Quando Deus promete aparecer para Moisés para dar a lei no Monte Sinai, o relato que Deus, as instruções que Deus dá para Moisés, como que era aterrador aquilo, esse símbolo da primeira aliança. Só lembrando que o autor aos Hebreus, ele faz esse contraste para que os hebreus soubessem o que eles estavam deixando para ir buscar em troca. Êxodo capítulo 19, a partir do verso 9. Diz assim, disse o Senhor a Moisés... Vitor, achou, tia? Não, tá certo. Então, Êxodo capítulo 19, a partir do verso 9, é o relato desse episódio. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Então a ordem do Senhor é que Moisés purificasse o povo, porque ele ia aparecer para o povo. Verso 11: e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então aqui está falando da descida de Deus sobre o monte Sinai. Aí ele diz: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis nos seus limites, todo aquele que tocar no monte será morto. Então quando Deus disse que ele desceria no monte Sinai, Deus disse que era para marcar limites no monte, e ninguém poderia tocar no monte, porque quem tocasse no monte seria morto. Aí ele diz, verso 3, mão nenhuma tocará no monte, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Verso 16: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Aí a descida de Deus sobre o monte Sinai, aquele episódio que o autor está se referindo lá. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte.
e muito clangor de trombeta, ou seja, havia um barulho terrível ali no monte, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. O povo ficou amedrontado por aquele cenário. Verso 17, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então o monte pegava fogo porque Deus estava sobre ele. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. O monte estava tremendo grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então esse relato aqui é o relato que nós temos lá, o relato de que Deus desceu ao monte. Vamos voltar para o texto, porque esse é o relato que o autor cita aqui, o relato da primeira aliança. Ele vai fazer esse contraste. Aqui nesse relato, nós vemos que a presença de Deus, ela era inacessível, ninguém podia chegar à presença de Deus. Até um animal que tocasse o monte seria morto. O que o autor quer com isso é dizer para eles, para aqueles hebreus, que eles não podiam deixar a Cristo para voltar para isso, porque em Cristo eles conseguiram coisas muito maiores e superiores. Aí ele vai contrastar no verso 24, ele vai comparar. Ele diz aí, mas tende, vocês não chegaram a esse terror, a esse monte fumegante, a esse Deus inacessível, mas através de Cristo, na nova aliança, vocês chegaram ao Monte Sião, o contraste do Monte Sinai com o Monte Sião, e a cidade do Deus vivo. Vocês não chegaram a esse local onde vocês não podiam se aproximar de Deus, mas vocês chegaram à cidade do próprio Deus vivo, a Jerusalém celeste, a incontável hoste de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então o autor ele está fazendo esse contraste para deixar claro para os hebreus que a grandeza de onde que eles chegaram por causa da aliança, da nova aliança do sangue de Cristo. Então deixar a casa de Deus, o Deus vivo, onde que o sangue de Cristo nos introduz para voltar para aquele terror do Monte Sinai, era loucura. É isso que o autor está dizendo. O autor diz que nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Todos nós que cremos em Cristo, que acreditamos na sua palavra, nos chegamos a isso. Deus nos coloca pela sua graça na sua cidade. Há uma cidade que Deus criou antes da fundação do mundo para todo aquele que cresce no seu santo monte, no seu santo nome. Ele diz a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a cidade que Abraão e os patriarcas esperavam, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia de Deus. Então vai dizendo os privilégios, vai dizendo tudo o que Cristo conseguiu para nós, tudo o que Cristo conseguiu pelo seu sangue, os benefícios da nova aliança. Ele diz a igreja dos primogênitos arrolados no céu, tudo isso nós chegamos, onde que a aliança, onde que Cristo nos dá a Deus. A aliança, o sangue de Cristo nos leva à presença de Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos santos aperfeiçoados, a todos aqueles santos que morreram em Cristo, que estão aperfeiçoados no céu, que não podem mais pecar. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da pessoa que fala superior ao que fala o sangue do próprio Abel. Então nós vemos aí os benefícios da nova aliança. Onde a nova aliança nos leva? A nova aliança nos leva à presença de Deus. Não ao Monte Sinai, não aquele episódio terrível. Então o argumento do autor é não deixem a Cristo por nada, não abandonem a Cristo por nada, porque nós temos todos esses privilégios em Cristo. Cristo nos leva à cidade do Deus vivo, à Assembleia, a Jesus Cristo, a própria presença do Deus vivo. Então, esse aqui é o contraste que o autor fala para incentivar os hebreus a não abandonarem, a não deixarem a fé. O segundo ponto que nós vemos aqui é uma severa advertência
que o autor ele vai fazer aos hebreus para que eles não venham a retroceder. E essa severa advertência que o autor faz vai do verso 25 ao verso 29. Ele vai fazer uma severa advertência para que eles não retrocedessem, para que eles não deixassem a Cristo. E o primeiro ponto que nós vemos aí nessa severa advertência que ele faz aos hebreus é que ele diz para os hebreus a não recusar a palavra do Senhor. O grande erro da maioria das pessoas é recusar a palavra de Deus. Quem recusa aquele que fala, né, não será poupado. Nós não podemos recusar a palavra de Deus. A palavra de Deus está aí para ser observada. O maior erro do homem é recusar aquele que fala. Se a palavra de Deus está, nós precisamos dar crédito a ela. Diz aí no verso 25, ó, tende cuidado. O autor está dizendo para a igreja, né, para os hebreus, tome cuidado, não recuseis ao que fala, não recuse a palavra do Senhor, não recuse a palavra de Cristo, pois se não escaparam àqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, se eles não escaparam àqueles que, se não escaparam àqueles que recusaram ouvir a palavra de Deus que os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Se não escaparam aqueles que rejeitaram a lei de Moisés, que rejeitaram a palavra de Deus que advertia sobre a terra, como nós vamos escapar daquele que nos adverte do céu, de Cristo? Em outras palavras, nós precisamos dar crédito às palavras de Cristo. Nós precisamos ouvir as palavras de Cristo, não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Tem muitas pessoas que são apenas ouvintes da palavra e não praticam. Tem muitas pessoas que apenas ouvem, mas não levam em conta, não dá a menor importância à palavra de Cristo. Nós precisamos ser ouvintes praticantes. Lá em Hebreus diz que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Vir todos os dias no culto, na igreja, ouvir a palavra de Deus e não viver de acordo com ela, não tem o menor valor. O autor adverte a ter cuidado para não rejeitar aquele que fala. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, endurecemos o nosso coração, nós estamos recusando, nós estamos rejeitando a sua palavra. O segundo ponto que nós vemos aí nessa advertência que o autor faz é que no dia do juízo só as coisas inabaláveis permanecerão. Ele vai citar aí o profeta Ageu para dizer que no dia do juízo só as coisas inabaláveis é que permanecerão. Do verso 26 ao 27, diz aí, ó. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras ainda uma vez por todas significam a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Quando o profeta Ageu está se referindo à volta de Jesus, ao juízo, ele fala que naquele dia Deus ele não vai abalar somente a terra, mas ele vai abalar o céu, para que só as coisas que não são abaladas permaneçam. Naquele dia só ficará de pé diante de Jesus Cristo aqueles que não são abalados. E que ele está dizendo que a lei, aquelas coisas, aquela antiga aliança são coisas abaladas, são coisas que não são firmes, que se você se firmar nela, você não prevalecerá. Nós precisamos nos firmar em Cristo, que é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Então nós não seremos abalados. Os hebreus estavam sendo tentados a deixarem a graça, a deixarem a Cristo para voltar às obras da lei. Nós aprendemos que há muitas pessoas que acreditam que podem ser salvas por obras. Até nos dias de hoje, tem pessoas que preferem o Monte Sinai ao invés do Monte Sião. Como que eu prefiro o Monte Sinai ao invés de Sião? Quando eu acredito que eu posso ser salvo pelas obras, quando eu acredito que eu posso ser salvo pelo bem que eu pratico e não conserto a minha vida. Tem pessoas que julgam isso. Hoje eu estava conversando com um jovem, eu ouvi ele dizer dessa maneira, eu faço esse mal, mas eu compenso com o bem. Eu faço isso aqui que não é certo, mas eu faço um monte de outras coisas boas. A pessoa ela quer compensar o mal que ela faz com o bem. E nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que quem quebra um mandamento, quebra todos os mandamentos. Então, como que nós podemos ser salvos se nós quebramos todos os mandamentos? É se nós estivermos firmados, inabaláveis na rocha da nossa salvação, que é Cristo. Uma pessoa só pode ser salva se ela estiver alicerçada em Cristo. Ele é o fundamento, ele é a rocha.
A casa que não cai com a tempestade é aquela que é firmada sobre a rocha. Ele é o único fundamento, sem ele não há construção. Então, no dia do juízo, quando Jesus vir, que a terra tremer, que o céu for arrancado, que o céu for abalado, só permanecerá de pé diante dele todos aqueles que estão firmados em Cristo. A grande questão essa noite, a minha pergunta para você, onde que você estará naquele dia? Como que você estará diante de Deus naquele dia? Eu acredito que todos esperam, né? Eu vou estar tranquilo, né? Deus vai me poupar, Deus vai me dar para o céu, vai me levar para o céu, vai me deixar tranquilo lá no céu, né? Mas será? A sua vida demonstra isso? Porque a Bíblia fala que você conhece a árvore pelos frutos. Como que você espera não ser abalado, não ser destruído, não ser queimado no dia do juízo, se você não está firme na rocha, se você não está, se você não permanece nos ensinamentos que você ouve, se você não permanece na palavra de Cristo? Então, naquele dia, no dia do juízo, no dia que o Senhor vir, só permanecerá as coisas inabaláveis. Que coisas são essas? Todos aqueles que firmam a sua fé, a sua confiança em Cristo. Por que eu vou para o céu? Por que eu sou salvo? Qual que é a razão da salvação? Qual que é o método pelo qual eu sou salvo? É pela fé em Cristo. Se você estiver firme nisso, você será salvo. Se não tiver, não há salvação. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que nós vemos aí, e último ponto, nessa advertência que o autor vai fazer, que ele diz a forma com a qual nós devemos servir a Deus. Ele diz que nós devemos servir a Deus com reverência e com santo temor. Por quê? Porque Deus, ele é fogo consumidor. Porque as pessoas acreditam que Deus é só amor, amor, amor. Nós podemos fazer o que nós quisermos, que Deus é amor, amor, amor não vai fazer nada. Essa passagem aqui ela é muito boa para que as pessoas saibam que Deus não é só amor, né? Deus é um fogo consumidor. O que é um fogo que consome? Você já colocou fogo em papel? O fogo abraçou o papel, beijou o papel ficou maravilhosinho ali, quietinho, sem acontecer nada com ele? É claro que não, o fogo chegou, arrebatou, destruiu o papel, queimou o papel, que o papel virou cinza. Essa é a figura que o autor está dizendo aqui. Se nós não servirmos a Deus da maneira com que lhe agrada, andarmos nos caminhos de Deus, virar as costas para Deus, o que nós vamos receber no dia do juízo é o fogo consumidor de Deus. Ele diz isso a partir do verso 28, por isso recebemos um reino inabalável. Para que nós sejamos inabaláveis no dia do juízo, nós temos um reino inabalável. A lei era um reino abalável, a lei era uma aliança abalável. Nós temos em Cristo um reino inabalável. Nós não podemos ser abalados porque a nossa confiança está em Cristo. Ele diz, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. Permanecemos firmes na graça, de modo agradável, com reverência e santo temor. É assim que nós devemos servir a Deus, com reverência e santo temor. Como nós servimos a Deus? Com reverência e com santo temor. Nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer forma, nós não podemos brincar com as coisas de Deus, nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Tem que ser com reverência. Ser reverente, temer a Deus, ouvir a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus. Aí ele diz com santo temor. Temor é respeito, amor. Por que que eu não minto? Por que que a minha boca não fica cheia de mentira? Porque eu temo a Deus. Eu sei que isso não é agradável a Deus e que se eu permanecer nessa prática, eu vou ser condenado. Eu vou receber o fogo consumidor. Por que que eu deixei a imoralidade, a impureza? Por que que eu deixei a pornografia? Por que que eu deixei todos os males? Porque eu sei que se eu permanecer nesses caminhos, o que me espera é o fogo consumidor. Por que que eu deixei os ídolos? Por que que eu deixei a enganação? Por que que eu deixei todos os erros? Por que que eu tento andar nos caminhos retos? Porque eu sei que se eu não servir a Deus dessa maneira, Ele não se agrada da maneira que eu o sirva. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Engana a pessoa que acha que pode servir a Deus de qualquer maneira. Engana a pessoa que acha que Deus aceita que Ele o sirva de qualquer maneira. É o maior engano, né? Nós costumamos brincar, o primeiro maior engano é não morrerás, né? A primeira maior mentira das Escrituras é não morrerás. O diabo promete que se o homem comesse e desobedecesse a Deus, ele não morreria. Foi a maior mentira do universo.
A segunda maior mentira é essa, que nós podemos fazer de qualquer jeito, nós podemos viver que do nosso jeito vai dar certo. E o diabo está enganando muitas pessoas com isso, com a ideia de que fazer do jeito delas dará certo. Não dá. Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não deixar a velha vida, se você não se converter a Cristo, se você não entregar a sua vida nas mãos de Cristo, não dará certo. O que nós teremos no dia do juízo, se não entregarmos a nossa vida a Cristo, é o fogo consumidor. Por quê? O autor diz, se nós não servirmos a Deus com reverência, por que nós devemos servir a Deus com reverência, com santo temor? Por que nós devemos permanecer em Cristo? Por que nós não podemos deixar a Cristo? Por que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Por que nós não podemos permanecer nos nossos pecados? Por quê? Verso 29, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Todo aquele que não se arrepender, que não deixar a velha vida, que não deixar as velhas atitudes, que não deixar o pecado, não se arrepender, ele vai se trombar com o fogo consumidor. Ele dará de cara no dia do julgamento, não com a vida eterna, mas com o juízo de Deus. Porque Deus, ele é fogo consumidor. Então nós precisamos nos arrepender, crer no Senhor Jesus Cristo, nos apegar a Ele, porque só há salvação nele. Só há salvação nele. O autor está dizendo exatamente aqui, como vocês podem deixar aquele em quem há salvação para voltar para algo que é passado. Então nós precisamos nos apegar a Cristo, porque Ele é tudo para nós. Não podemos viver de qualquer maneira, não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Precisamos servir a Deus com temor e reverência. Com reverência e santo temor. Amém? Glória a Deus, todos entenderam? Então vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Por favor, ó Deus, eu te peço que essa palavra ela possa entrar nos nossos corações e produzir frutos, Senhor. Que nós possamos entender que a nossa salvação é graças somente ao Senhor Jesus Cristo, ao que Ele fez por nós na cruz, e que nós possamos descansar nele, que nós possamos estar alicerçados nele. Olha por nós, ó Pai, eu te peço, nos dê força, nos concede graça para que nós possamos viver para a honra e para a glória do Seu nome. Quebranta o nosso coração, ó Deus, e nos conceda o arrependimento para a salvação, porque sem o arrependimento não pode haver salvação. Nos ajude a entender que Cristo ele é o nosso único e suficiente Salvador. E é no Seu nome, no nome do nosso Salvador, que eu te peço e te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. No Seu nome, amém. Que a graça